Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado em mais um despertar na nossa vida, na nossa casa. Que a paz do Senhor seja contigo, aí onde você estiver, no trabalho, caminhando, seus afazeres aí diário, no qual eu creio que você já começou. Que Deus esteja em todas as coisas na tua vida. Amém? Que você possa sempre chamar Jesus para o teu barco, para que não seja uma embarcação furada. Uma barca sem Jesus é uma barca furada, e uma embarcação com Jesus é uma barca direcionada. Amém? Deus seja louvado sobre esse milagre divino que já foi manifesto sobre a nossa vida. Só de termos acordado, só de estarmos aqui, né? Mais um dia abaixo dessa camada que se chama céu. Né, céu do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, do qual tudo se criou, né? Céus e terra e tudo o universo, tudo criado por Deus, né? Quando a gente tem a convicção da criação, que saiu do Criador, e passamos a ser criatura e nos tornamos filhos quando recebemos o único e suficiente Senhor Jesus Cristo na nossa vida, isso é difícil ser quebrado de uma vida que vive sobre princípio. Amém? Irmãos, Deus seja louvado. O vídeo já era para ter saído, postei na parte da manhã e o vídeo sumiu da minha galeria de foto, de vídeo, e eu estou aqui agora para colocar a mensagem novamente. Creio que é algo forte que o Senhor tocou no meu coração sobre criação, sobre princípio e sobre coisas que já foram estabelecidas da parte de Deus sobre todas as vidas que aqui estão. Mas infelizmente muitos ainda não seguem princípios, muitos ainda são comprados por proposta, ao contrário de propósito. Muitos ainda estão quebrando o que Deus já estabeleceu lá no princípio. Amém? E é sobre isso que eu queria falar com vocês, em nome de Jesus, do qual a mensagem que o Senhor confiou no meu coração. Aleluia. Então, uma vida que decide viver uma vida com Deus, ela tem que viver uma vida de princípios, não uma vida de eu, né? Não uma vida sobre o que eu acho, mas sim sobre o que está escrito. Amém? Que Deus seja o alvo de todas as coisas na tua vida, que você possa caminhar sendo direcionada pelo Espírito Santo, para que não haja engano, para que você não seja confundido no meio do caminho, não seja uma presa fácil na mão do diabo, nesse mundo jaz do qual pertence ao maligno. Amém? Que você possa aí reconhecer o teu acordar, o teu despertar, e mais um milagre divino liberado para a nossa vida. Só de termos acordado, né? Só de estarmos aqui já é uma vitória, já temos que glorificar a Deus por isso. Só de termos acordado hoje, mesmo sem nada ter acontecido ao teu ver natural, mas o espiritual, Deus já te permitiu mais uma oportunidade. Amém? Aleluia. É difícil as pessoas ver as oportunidades que Deus nos dá a cada dia que Ele nos acorda. Por isso que eu vim aqui falar sobre princípio hoje, né? Fiquei aqui ao mesmo tempo meio tentando entender. Eu já tinha colocado a mensagem, o vídeo já estava no YouTube, mas não foi. Mas glórias a Deus, eu estou aqui para testificar e compartilhar com vocês, amém? Da parte de Deus. Não esqueça que cada vez que Deus te acordar, cada vez que você despertar, né, ao invés de você pensar no que não aconteceu ou nos problemas que você está carregando, lembra que Deus te acordou e tudo que Ele prometeu, do que está escrito, Ele é fiel para fazer e para cuidar, mas desde que você esteja nele. Deus resolve o problema, Ele dá a direção. Deus pode te dar coisas que faltam, Ele vai ver o que você necessita. Deus, Ele sempre trabalha junto conosco, em cima dos nossos passos, no caminho dEle. Então, cada vez que você acordar e você reconhecer que você não foi um acaso que acordou e que tinha que acordar, e reconhecer que veio de Deus, eu falo assim: agradecer, engrandecer e reconhecer. Você vai passar o dia inteiro com Deus, você vai passar o dia mais reverente ao Senhor, você vai se preocupar mais em fazer o que desagrada a Ele. Amém? Então, que você possa ter essa convicção da parte de Deus na tua vida, o zelo, o amor que Ele tem com a nossa vida, em cada vez que Ele nos permite aqui mais um dia de vida. Deus seja louvado. Amém? E eu quero falar sobre criação e princípio. Aleluia, que se encontra no livro de Gênesis, do princípio e da criação. Quero ler com os irmãos do capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei ou farei uma ajudadora idônea para estar com ele. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para estar com ele. Ajudadora. Estou falando de princípios a serem estabelecidos, que já foram estabelecidos, mas que precisam ser vividos. Ajudadora, né? Deus criou tudo, no primeiro, segundo, terceiro dia, no sexto, que façamos o homem nossa imagem e semelhança. E o homem estava ali junto com o reino animal. Deus confiou a Adão a dar um nome aos animais,
aleluia, tinha tudo ali no jardim, tudo, qualquer tipo de fruta, enfim, mas no versículo 18 Deus vê que não é bom que o homem esteja só, e fez para ele uma ajudadora idônea. Vou para o versículo 21 agora, do capítulo 2 de Gênesis, aleluia. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este ficou adormecido, primeira anestesia geral do mundo. E então tornou-lhe uma de suas costelas, cirurgia, abriu, e fechou a carne em seu lugar. Por que uma das suas costelas? Significa lado, flaco, né? A palavra no hebraico fala que flanco, significa de um lado, né? Tirou do homem uma costela e fez a mulher. Não quer dizer que fez da costela, mas sim tirou de uma parte lateral, do lado, o homem e a mulher, para andar lado a lado, nem na frente nem atrás, mas do lado. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? E da costela que o Senhor Deus tirou do homem, fez uma mulher. Fez o homem, viu que não era bom que ele ficasse só. Aqui, filho. E depois fez a mulher. E eu quero falar de princípios que já foram estabelecidos a serem vividos. E muitos vivem na quebra de princípios e não entendem o porquê de algumas coisas que acontecem na vida dessas pessoas, por andar fora de princípios. Aleluia. Então do homem o Senhor colocou num sono profundo e tirou uma costela, e dali fez a mulher. Continua o texto comigo, em nome de Jesus. E trouxe para o homem, versículo 22 do capítulo 2, e da costela que o Senhor Deus tirou do homem, fez uma mulher. Aleluia. E trouxe para o homem. E fez a mulher e trouxe para o homem. Homem e mulher, matrimônio instituído por Deus. Aleluia. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Homem e mulher, macho e fêmea. Aleluia. Não era essa mensagem que o Senhor tinha confiado, que no meu espírito era para me entregar, mas eu fui olhando na Bíblia, o Senhor parou na criação. Fala da criação, fala dos princípios que já foram estabelecidos, que muitos ainda em cima de pessoas não são vividos. É muita quebra de princípio do qual já foi estabelecido por Deus. Do homem à mulher, e agora vai e enche a terra, frutifique. Aleluia. Deus, quando falou para Noé fazer uma arca, né, que ele ia acabar com a humanidade, porque todos estavam se dando em casamento, homem com homem, mulher com mulher, bebedice, orgia, estava ruim, um povo mau, e Adão construindo a arca e pregando a palavra, o povo, ó, aleluia. E o que Deus fez? O que Deus colocou na arca? Deus colocou animais, um de cada espécie, porém ambos macho e fêmea, aleluia, sobre o princípio que eu estou falando, em nome de Jesus. E sobre Noé, né, que a palavra fala que havia um homem justo naquela época, um homem justo mediante uma humanidade que Deus já estava decidido a acabar. Aleluia. A palavra fala que ele ia acabar com tudo, que ia mandar água, e o povo não se atentou. E na arca entrou uma espécie de cada animal e um casal, era um macho e uma fêmea. Isso em cima de Noé, sobre Noé. Quem que entrou na arca? Só Noé e seus filhos homens? Ou Noé, a tua esposa, e os filhos de Noé casados com a tua esposa? Por quê? Aleluia. Princípio, matrimônio, o homem com uma mulher, o homem com uma mulher. Estou falando de princípio, estou falando de Bíblia, de Escrituras. Você crê na palavra de Deus através da Escritura Sagrada? Eu creio, então viva ela, em nome de Jesus, enquanto há tempo, aqui nessa vida, para que depois dessa vida Deus possa te receber no céu. Amém? Então é sobre princípio. É sobre a criação que foi estabelecida, as coisas pelo Criador. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar que inverteram essa ordem. Eles conheceram a verdade, mas saíram fora da verdade, deturbaram a verdade. Estão amando mais as criaturas do que o próprio Criador. Estão amando mais as coisas que foram feitas, que foram criadas, mas quem o criou. Aleluia. Tem pessoas que têm dificuldade de se entregar no caminho de Deus, mas se entregam em tudo, qualquer tipo de coisas. Quando fala da parte de Deus em nome de Jesus, então, isso não é da parte de Deus a culpa, é da parte sua, é da parte nossa, ser humano.
Ah, mas Adão pecou. Sim, através de Adão entrou o pecado no mundo, mas através de Cristo Jesus ele superabundou o pecado, e na cruz foi aniquilado o pecado sobre uma vida que está em Cristo. Ele não tem mais poder, nem a morte, nem o pecado, desde que você fala não, desde que você permita a presença de Deus entrar na tua vida e você passa a ter o fruto do Espírito Santo, o autodomínio, aleluia, e saiba viver os princípios de Deus aqui nessa terra, amém? Então eu quero deixar claro, né, essa ordem divina que foi estabelecida no céu para a gente viver aqui na terra. Livro de Gênesis, criação, o princípio, amém? Quero ler de novo, rapidinho, mais um pouquinho, Gênesis 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, e fez para ele uma ajudadora idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e sobre esse adormeceu, e tornou a pegar uma de suas costelas, tomou uma de suas costelas e fechou a carne, abriu, pegou a costela e depois fechou, e da costela que o Senhor Deus tirou do homem fez a mulher, e depois o trouxe ao homem, e juntos passaram a ser uma só carne. Qual é a dificuldade às vezes de pessoas entenderem isso? É porque não querem viver sobre princípios simples. Respeito. Ué, quem somos nós para mudar a opinião e escolhas de outras pessoas? Aleluia. A palavra de Deus nos deixa no livre-arbítrio. Não tem isso na Bíblia, mas Deus permite a escolha fazer. Ele nos ama tanto que a escolha é você quem faz, mas tem resultado, uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Tem consequência, uma vida com Deus e uma vida sem Deus. E tem recompensa, uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Ambas boas, algumas boas e outras ruins. Uma vida com Deus, aqui na terra, às vezes você não está conseguindo enxergar a parte boa, mas você está sendo fiel ao teu Deus, e se permanecer fiel até o fim, Mateus 24:13, será salvo. E às vezes você vê algo com seus olhos naturais de vidas que não estão no caminho de Jesus, estão vivendo bem aparentemente, mas ainda a alma está destinada a um lugar que chama Lago de Fogo. A vida dela não está na mão de Deus, por mais bem aparente que esteja. Então não tenha um déficit de identidade, não esqueça quem você é em Cristo. Aleluia. Que é uma pessoa rica para Deus aqui na terra? Uma pessoa que recebeu o Filho, uma pessoa que recebeu Jesus, uma pessoa que passou a viver uma vida nos caminhos de Deus através de Jesus, que recebeu o dono do ouro e da prata e não fica preso com ouro e com prata, que recebeu o dono de tudo e todas as coisas. Por mais que Deus sabe que de todas as coisas da sua vida, às vezes você fala, Deus sabe de tudo, mas ainda você não permitiu Ele ser teu tudo. Amém? Princípios foram estabelecidos para serem vividos, princípios divinos quebrados, você vai ter que voltar desde o começo, e muitos não estão preparados para voltar desde o começo, para começar tudo de novo. Todos os dias é dia de arrependimento, todos os dias é dia de você reconhecer o que você está fazendo, o que não é bom aos olhos de Deus, e pedir a presença, pedir para que Ele seja na tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que quando esperamos no Senhor com paciência e clamamos, Ele ouve o nosso clamor, mas desde que clamamos e permanecemos no caminho dEle, que Ele enxerga tudo que a gente passa aqui, Ele esquadrinha nosso coração. E se com a tua boca você falar que quer que Ele faz isso, aquilo ou outro aquilo, Deus me liberta disso, mas o teu coração não está destinado ao que você fala com a tua boca, Deus te conhece. Aleluia. Deus seja louvado. O Senhor me deu um nome para essa mensagem, para essa palavra aqui do céu que Ele está permitindo a gente testificar e partilhar aqui. Princípio não é trocado, e sim vivido. Ninguém pode mudar o que já foi estabelecido por Deus. Quando você muda uma ordem que foi estabelecida por Deus, uma ordem divina, você está passando por cima do que Deus já fez. Tem noção? Quando você fala algo com a tua boca, que é da parte do Senhor, mas você não faz o que você fala com a tua boca, você está usando o nome do Senhor em vão. Você tem noção disso? Então que a partir de hoje, essa oportunidade divina que Deus nos deu, mais um dia de estarmos aqui, você possa ter mais reverência nos teus passos, nas tuas andanças, nas tuas palavras, do que você tem ouvido, como você tem enxergado, como você tem olhado as coisas, quais têm sido as intenções que têm pairado na tua mente. A palavra do Senhor diz que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo, para que esteja purificada, santificada e sendo renovada dia após dia. Vivemos num mundo mau, vivemos num mundo maligno, do qual qualquer tipo de movimento nosso aqui, a poeira vai tentar nos atrapalhar de enxergar o reino de Deus. Estamos num mundo que pertence ao maligno, ou seja, estamos em território inimigo.
Quando você vive uma vida em Cristo, quando você não vive uma vida em Cristo, você está em território adequado para você. Porque você está fora da presença de Deus, para você tanto faz, tanto fez. Mas eu não faço tal coisa, eu não faço isso, não precisa. Só de negar o nome de Jesus, a palavra fala que Ele vai negar o teu nome também na entrada do céu. Aquele que não me confessar diante dos homens, aleluia, publicamente, eu não confessarei Ele diante do meu Pai que está no céu. Tem noção? Então procure viver os princípios estabelecidos por Deus. Hoje o Senhor me trouxe aqui para falar sobre criação, sobre o homem, sobre a mulher. Sobre o homem e sobre a mulher. O que mais? Não tem. O homem e a mulher. Agora vai e dê fruto. Noé entrou com a sua esposa, os seus filhos com as suas esposas, e a partir dali foi frutificando, e a terra foi enchendo de povos e mais povos. Aleluia. Princípios não são trocados e sim vividos. Ninguém pode mudar o que já foi estabelecido por Deus. Você crê na palavra de Deus através da Bíblia? Eu gosto sempre de frisar isso. Se você crê nas Escrituras, se você crê na Bíblia, no livro sagrado do qual foi aqui escrito pelo próprio Deus, por homens de Deus, você crê? Crê. Sabe o que a palavra diz? Que aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro da pessoa, dentro dessa vida que crê em Deus, como diz as Escrituras. O que quer dizer isso, irmão? Que você vai estar sempre sendo direcionado em toda situação na tua vida. Você crê nas Escrituras, então por que você não está no caminho? Mas onde fala? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você crê nas Escrituras? Eu creio. Então por que você fala tanta palavra torpe, tanto palavrão? Onde está? Apóstolo Paulo fala que não sairá da tua boca palavra torpe, mas sim palavras que edificam a alma. Você crê nas Escrituras? Então por que tanta palavra que não condiz com as Escrituras? Aleluia. Você crê nas Escrituras? Então por que ainda você é dependente de coisas que não é bom aos olhos de Deus? É muito forte, é muito complexo. O teu crer, o teu declarar tem que ser conivente com os teus passos no caminho de Jesus. Então que você possa, desde já, a passar, dar espaço para